São exatamente 13 horas. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Ana, eu sou gerente de marketing aqui da BI Machine e hoje, com uma grande alegria, a gente está começando um novo projeto ao lado de duas pessoas que eu admiro, acompanho a sua trajetória e fiquei muito feliz delas terem aceitado o desafio de serem as minhas primeiras convidadas, né? O projeto é o Connect BI Machine Arena, que é uma proposta da gente dar continuidade ao propósito que a BI Machine Arena nasceu, que é compartilhar conhecimento, inspirar pessoas e potencializar o nosso ecossistema, promovendo autênticas trocas e gerando conexões. E nada melhor do que gerar conexões trazendo duas convidadas que são extremamente especiais e que abordam um tema que eu gosto bastante. E como o propósito da Arena é justamente esse, de gerar conexões, eu fiz questão de trazer duas pessoas que até então não se conheciam e que vão se conhecer, se conheceram, né, através desse convite e com certeza já estão gerando aí uma nova conexão. Então, o Connect BI Machine Arena, ele vai ser uma sequência de mais ou menos 10 lives, vai acontecer durante o mês de maio e junho, a princípio, e até julho, se tudo ocorrer bem, se fechar todas as agendas, vai até o final de julho, a qual a gente vai estar trazendo todas as semanas um novo convidado para abordar temas distintos. Essa semana a gente optou por começar, né, por posicionamento de marcas e comunicação, que em meio a tudo isso que a gente vem vivendo, gera uma grande insegurança e inúmeras dúvidas, né, de como a gente se posiciona, se a nossa comunicação está sendo assertiva, se está alinhada com o nosso propósito, enfim, N temas aí que as nossas convidadas vão estar abordando e vão estar trazendo, né, com maestria. E para falar sobre esses temas, a gente convidou hoje a professora Elisete, que tem um currículo fantástico, e a Glaucia, que é minha grande amiga também, que tem um currículo impressionante também. As duas aí têm uma trajetória de sucesso e vem fazendo aí grande diferença, né, nesse mundo fantástico aí de comunicação e marketing. Então, gostaria de dar as boas-vindas para a prof. Elisete, né, que é prof, né, é um prof, né, a gente não consegue não chamar diferente disso, né, e a Glaucia. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite, Ana. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar, né? É sempre uma honra estar ao lado de pessoas tão legais e tão importantes para a nossa sociedade, como vocês duas, e, claro, todos os nossos convidados. Também agradeço a participação e fico sempre à disposição de vocês. Legal. Obrigada a Ana, a toda a galera aí da BI Machine pelo convite. Fico muito honrada de fazer parte desse projeto, de estar aqui dividindo hoje o palco online com a professora Elisete, com a Ana. Muito legal dar andamento a esse compartilhamento de ideias, né, essa troca de experiências que a gente faz tanto entre os webinaristas aqui, quanto com o público, né, que nesse momento que a gente está vivendo de total isolamento, é uma das coisas mais ricas que se pode ter, né? Muito obrigada por ter me convidado. Imagina, eu que agradeço. Bom, apresentando para vocês um pouquinho, né, as nossas convidadas, a professora Elisete, ela é graduada, né, em Português e Letras, mas é doutora, né, prof, é doutora em gestão de marcas, é isso, sim, né? Comunicação social. Isso, comunicação social. Muito obrigada. A prof faz parte, né, da coordenação do MBA em Branding and Business aqui da Univates, é professora e pesquisadora titular da Universidade do Vale do Taquari, bem como em outras universidades aí, tanto aqui nacionais como internacionais. Enfim, a prof tem um currículo aí que a gente poderia ler as suas qualificações aí, N, né, então é uma pessoa que eu admiro, que eu conheço, né, e eu sei o trabalho, né, e a propriedade que ela tem para falar quando o assunto é marcas. E não menos importante, né, minha amiga Glaucia, que está à frente aí da CK, que é jornalista, especialista em marketing também, e está à frente aí cuidando do posicionamento de N marcas. A Glaucia também já foi editora, né, e já foi repórter de portais como o Baguete, tem e outras agências de posicionamento, geração de conteúdo, e hoje ela então está à frente, né, fundadora da ACK Comunicação e Marketing.
Bom, a gente dividiu o nosso bate-papo em 3 grandes temas, digamos assim, né, que é o nosso posicionamento, né, o que significa posicionamento, é um dos primeiros tópicos, né, que a gente selecionou para conversar. Porque acho que antes da gente conversar sobre comunicação, antes da gente conversar sobre marcas, é importante a gente falar sobre terminologias, né? Porque cada um pode ter um entendimento diferente sobre o assunto, né? Cada um pode entender diferente sobre, porque, afinal, o que é posicionamento, o que é posicionamento de marcas. Então, para falar um pouquinho, né, desse tema, gostaria de convidar a prof. Elisete, para falar um pouquinho, e conjuntamente com a Glaucia, o que significa posicionamento. Muito bem, Ana. Então, vamos começar pelo princípio, né, que é a coisa mais bacana, né? Então, o que significa isso, como você bem disse? As palavras são polissêmicas, dependendo de onde que a gente coloca elas, ou junto a quê, em que momento, em que contexto, elas vão significar outras coisas, né? A mesma palavra com outros significados. Então, sempre é muito importante dizer do que se trata, o que está fazendo. Então, posicionamento, eu vejo que é uma das palavras que gera muitos desentendimentos, né? Porque, por exemplo, posicionamento pode ser você dar uma opinião sobre alguma coisa, você se posicionar sobre um determinado assunto, né? Que é diferente de posicionamento de marca, né? Posicionamento de marca é como a marca é vista, reconhecida, né, pelos seus públicos no seu mercado, né? Então, nós temos, inclusive, para ficar bem fácil de entender, um livro que se chama Posicionamento, né, do Reis, e na segunda parte, digamos, o subtítulo do livro, né, a batalha pela sua mente, pelas suas cabeças, né? Então, aonde que está a marca em relação ao público, nas cabeças dos públicos, né? Então, como se cria esse posicionamento, como se trabalha para ter um lugar no mercado e também na mente dos seus públicos. Então, é muito importante a gente separar isso do que é posicionamento, opinião sobre determinado assunto e posicionamento de marca, né? Então, essa construção. E o posicionamento da marca, ela é super importante porque ela vai alinhar todas as ações da marca, né? Então, todo o discurso multimodal da marca, ela vai dizer, né, para quem que nós estamos comunicando, né? Por que o mercado deve acreditar naquilo que estamos dizendo, né? Então, o posicionamento nos alinha e nos dirige para todas as outras comunicações que nós vamos fazer. E não é algo tão fácil e que precisa ficar mudando todo o tempo. Então, Sim. Às vezes, o que a gente vê, muitas vezes, assim, a mudança, a marca X, né, fez uma nova campanha do novo posicionamento, né, de sua marca. Posicionamento não é uma coisa para ficar mudando a todo momento. Tem momentos que é necessário reposicionar-se, mas daí é todo um estudo por trás disso, né, para ver por que ela não está bem colocada, ou por que ela não está bem posicionada nesse mercado, o que está faltando, e aí é todo o estudo de pesquisa, tanto interno quanto externo, para fazer o reposicionamento. Então, não é simplesmente posicionar-se em relação a alguma coisa, né? Tomar partido de, mas, né, tem relação com a constituição da marca. Legal. É importante, assim, para complementar, entender que o posicionamento de marca é muito sobre quem somos, né? Quem é a marca, é o lugar que ela ocupa lá na mente do público dela, né? Do público que ela quer atingir. E ele precisa ser coerente, né? Com aquilo que a marca de fato é. Não adianta nós pregarmos, né, valores, missão, propósito, tudo que está englobado dentro do posicionamento de marca,
levarmos isso a conhecimento, quando, na verdade, a marca não pratica ou não é exatamente aquilo que ela tenta transparecer. Isso, cedo ou tarde, acaba se revelando e gera uma quebra de confiança, que é uma das coisas mais importantes a serem cuidadas, né, no relacionamento marca-mercado. Agora, essa questão do reposicionamento, quando necessário, que a professora Elisete tocou, é muito importante, né? A gente está vivendo momentos, né? Não só esse momento agora da pandemia, mas já desde o ano passado se vem atravessando diversos tipos de crise no país, em âmbito global também. Muitas marcas acabaram tendo que fazer posicionamentos a respeito de determinadas situações, o que não inclui que elas se reposicionem de marca, era apenas a posição daquela marca frente a tal coisa, a opinião dos gestores daquela empresa frente a tal coisa, né? Não significa que se reposicionaram. Por outro lado, algumas acabam não se reposicionando no momento certo, isso se torna um erro no médio e longo prazo. Então, são todas, parecem apenas conceitos, mas são, assim, a cama onde a marca deita ou cai, né? A gente não tem muita margem para erro nisso. E acho que até contribuindo, né, Gláucia, que a Gláucia acompanhou, né, o nosso posicionamento ou reposicionamento no mercado, porque a gente também atuava aqui na BI Machine com 2 marcas. E eu sempre digo que é extremamente complexo tu fazer a gestão de uma marca, quem dirá de 2, né? E tu administrar e definir de que forma que tu vai te comunicar, quem é que realmente tu és. Eu lembro, assim, que a gente falava assim, tá, mas qual é o nosso propósito, por que a gente existe, por que não? Então, fazendo esse estudo e realmente tentando entender qual é a essência da nossa marca, a gente viu também que não fazia sentido a gente ter 2 marcas, porque elas estavam brigando o tempo todo, porque elas eram coisas distintas, né? E elas não estavam revelando, nenhuma das 2 revelava exatamente quem nós éramos, né? Então, esse alinhamento, esse reposicionamento, né, esse posicionamento que aconteceu quando a gente tirou uma das marcas do mercado e se posicionou somente como plataforma, também eu digo que, assim, teve um boom, assim, dentro, né, quando tu olha a história da empresa, teve até o momento, né, Glaucia, até final de 2018, e a partir daí, eu acho que teve aí uma diferença bem grande quando a gente começou a refletir, e essa reflexão, ela começou muito participando, né, participei do congresso que a Prof tinha organizado, né, de branding, que plantou uma sementinha um tempo atrás, depois teve outro seminário que foi só sobre propósito, né, que eu me lembro que foi com o professor Troiano, acho que foi, né, então plantou mais uma sementinha que nos fez aí ficar repensando, né, e pensando muito, né, o que realmente a gente estava passando, né. E a Prof tocou num assunto, né, que é sobre o discurso multimodal. E eu queria que trouxesse alguns aspectos, assim, para a gente entender o que é esse discurso multimodal, se vocês pudessem trazer alguns exemplos, né, para o nosso público, para entender realmente o que significa e como isso é aplicado na prática, né? Bom, o discurso multimodal, então, são todos os atos sociais da marca, né? Então, o que significa todos os atos, tudo que ela faz, né? Não só ela, como as pessoas que estão ligadas a ela, né? Perfeito. Você, por exemplo, representa a BI Machine e determinadas ações que você faz vai, né, se vincular a essa marca, né, para o bem ou para o mal. Sim. Né? Então, isso tudo tem que ter um cuidado e se começa lá no princípio, quando começa a pensar a marca, e que você falou muito bem, que participou desses eventos, inclusive com o Troiano, sobre, né, propósito, missão, visão e tudo mais, né? Então, se começa lá atrás, né, descobrindo qual é a essência, né, dessa marca e ter que traduzir essa essência, né, nos seus diversos atos, desde a identidade visual, né, que é a identidade visual, nada mais é do que a tradução gráfica, né, dessa essência da marca, né? Depois, todos os atos de comunicação, todos os processos, né? Enfim, tudo que a marca faz.
Então, essas ações, esses atos da marca, vão construindo o que a gente chama, que é um termo cunhado pelo nosso professor Udimar Baldissera, né, imagem-conceito, né? Qual é que é a imagem-conceito que as pessoas, os públicos fazem, né, dessa marca a partir, né, desses atos sociais. E importa também, que eu estou vendo aí, Ana, por exemplo, o teu fundo, que tem a BI Machine, como tá organizado isso, inclusive o trade dress, né, que é como essa marca está organizada, né, por exemplo, uma loja, etc., né, como esses materiais estão conversando, tudo conversa com o público, né. Então, a partir disso, a gente vai formando uma imagem conceito, uma imagem mental, né, sobre aquela marca, né? E ela está em constante transformação. Conforme a marca vai se comportando no mercado, né, as pessoas vão atualizando essa imagem conceito a respeito da marca, né? Então, o que nós vimos, e isso tem a ver com posicionamento e com tudo mais que nós falamos, nós vimos no início ali da crise mesmo, né? Muitas marcas que tinham conceitos ótimos, excelentes, posicionamento, vamos chamar, bacana para o público, né? Quer dizer, o público gostava, respeitava, se sentia bem com aquela marca, né? Só que algumas marcas tinham os logos super bonitos, respeitando as pessoas, e na hora, né, na hora de fato respeitá-las, né, acabaram fazendo alguns atos que foram, as pessoas se manifestaram muito contrária, né? Quer dizer, a marca acabou perdendo muito o seu valor, né, o seu valor simbólico, que é o que mais importa, né, diante de seus públicos, né? E esse valor simbólico vai refletir depois lá no valor financeiro, né? Então, tudo nós vamos construindo, cada coisinha, cada tijolinho que a gente colocar vai dar um efeito na cabeça do público. Sim. Então, por isso que é tão importante, né, para o gestor de marca, para o empresário, pensar muito bem, né, quais são os passos que ele vai dar, né, o que ele vai fazer, né? Então, ter bastante cuidado nessa questão de respeito ao outro, né? E respeito à sociedade, ficou muito claro, né, isso com a crise atual que nós estamos vivendo, né? Então, isso ficou muito claro, a exigência, né, das pessoas, dos públicos, do respeito com a sociedade, né? E se não tiver isso, né, não adianta lá uma bela campanha, um excelente anúncio, pagar profissionais para fazer isso, se, na verdade, não reflete a sua essência, né? Lá na frente, eles vão cometer algum engano, e que vai acabar, então, refletindo negativamente na marca. Legal. Então, o discurso multimodal é tudo isso, tudo que a marca faz, né? E não só a marca, as pessoas que estão vinculadas à marca. Isso, no cenário atual, engloba uma diversidade enorme de coisas, né, inclusas nesse discurso multimodal, porque hoje, diferente de décadas atrás, a gente tem um posicionamento, não, um discurso multimodal incluso no posicionamento, que tem que trabalhar com identidade visual, logotipia, que é uma das coisas mais difíceis de se definir para uma empresa, né, porque aquilo tem que transmitir uma imagem, tudo que a gente quer transferir com aquela marca, né, isso tem que trabalhar com o ambiente da empresa, tem que trabalhar com as pessoas da empresa, e quando a gente chega nesse quesito pessoas, que já foi desde sempre muito difícil, a gente entra no quesito internet, redes sociais, né, isso tudo conversa, porque ao passo que a gente tem lá as mídias sociais da marca, que são geridas de acordo, pelo menos se espera que seja, né, geridas de acordo com o posicionamento da marca, com todos os seus valores, em coerência com tudo aquilo que ela quer transmitir. Existem também todos os seus colaboradores
que em determinado momento poderão ou não estar agindo pela marca, mas trarão impacto à marca. Então, hoje em dia, isso é uma coisa ainda mais complexa de ser feita do que sempre já vem sendo, né? Então, a gente vive um momento de muito mais cuidado com essas questões do que nunca. E aí, Gláucia, também nós temos, além de todos esses colaboradores, enfim, qualquer um que tenha acesso à internet é um comunicador, né? O que a gente chama de prosumers, né? Então, de acordo com as experiências que ele teve, né, de acordo com o que ele vai vivendo, ele vai se manifestando em relação àquela marca, né? Uhum. E essa manifestação pode ser positiva ou negativa, né? Exatamente, então, para um lover se tornar um detrator é uma linha muito tênue, né? Uma experiência negativa que ele tenha, pronto. Sim. E ele influencia, né? Toda pessoa é um formador de opinião hoje na internet. Se antes nós tínhamos os profissionais de comunicação que eram responsáveis pelas campanhas, né, pelos releases, né, Gláucia, agora todos que têm acesso à internet também são comunicadores e são consumidores, né? Então, exatamente, o cuidado é muito maior, né? E aquilo, né, pessoas acreditam em pessoas, né? Então, não importa o quanto a marca trabalhe com o seu próprio posicionamento, se reforce perante o mercado, mas quando, vamos pegar um exemplo muito básico, né, quando a gente vai comprar alguma coisa pela internet, a gente olha sempre os comentários, né, das pessoas que já compraram, o que a pessoa achou desse brinquedo, vou usar as minhas experiências aqui, que eu mais compro brinquedo, né? Sim. Como as pessoas acharam, é seguro, é durável, o que tem nisso aqui, é divertido, não é? E eu vou me guiar muito pelo que as pessoas opinarem ali, né? Se eu chegar lá, a descrição do produto é muito boa, né? A marca fez uma descrição da oferta muito boa, mas eu chego lá embaixo, tem 2 estrelas e diz, quebrou no primeiro mês, não sei o que, demorou para chegar. Não compra. Não compra. Né? Então, assim, uma marca vai lá, a gente aqui na agência atende unicamente clientes de TI e telecom. E telecom é um setor muito difícil, porque, até aí também, né, vocês sabem aí, né, Ana, vocês que trabalham com software, né, se cair a luz lá e o cara não consegue acessar o software, é a TI. Exato, né? Então, com certeza. É um problema isso, que o usuário vai botar a culpa nisso sempre. O telecom, tu imagina, né, tem lá uma operadora de telecom, tu tem um provedor de internet, acontece qualquer coisa, cai, muitas vezes não é, digamos assim, por culpa da empresa, né? Às vezes, sei lá, deu uma tempestade, caiu um poste, acontece inúmeras coisas, roubo de cabo, de tudo acontece, né? Sim. Aí, até o nosso presidente esses dias fez um comentário na live dele, a internet aqui tá ruim, não sei o quê, né? Mas aí já generaliza tudo, né? A internet. Exato. Todas as empresas do setor pagam naquele momento. Aí tu já vê lá os comentários na rede social assim, não, porque a internet no Brasil é isso, é aquilo, é uma droga. E não é verdade. Mas passa a ser verdade naquele momento. Exato, a partir aí daquele, tem que fazer né? uma gestão de crise de um problema que tu não tinha. Então, assim, é muito rápido e muito fácil de acontecer esse tipo de problema hoje em dia. Por isso que quanto mais sólido estiver, quanto mais enraizado estiver na própria marca, em todas as pessoas que a compõem, os valores, o propósito, né, a missão, o posicionamento, melhor vai se sair em cada crise. E isso é coerência. Né? Isso é exatamente. Usar sempre a coerência, né? E aí construir essa confiança, porque daí quando for necessário, vai ser mais fácil, então, conversar com o seu público. E a Gláucia falou uma coisa muito importante, o comitê de crise, né? Sim. A gente tem que estar sempre preparado para qualquer momento. Ontem o Júlio falou que a FLUC tem isso, a Univates também tem muito bem, e isso ajuda muitíssimo, porque pensa lá na frente, quais são os problemas que podem acontecer e como que eu vou tratar desses problemas, né? Então, é importantíssimo. E falar sobre marcas não é só sobre marcas de serviço ou marcas de produto, né? Nós temos por aí
as marcas políticas, as marcas Exato, pessoais, né? né? Todos Né? nós Então, somos uma marca, né? Exatamente, né? E como que nós vamos tratar disso? E nós comentávamos na nossa reunião inicial sobre, né, a questão dos influencers, né, Isso. Gláucia? E esse eu quero deixar para ti, né, para comentar. E o quanto, né, esta marca pessoal, né, cometeu um equívoco gigantesco, lógico, né, mas atrás dela, desse equívoco, já tinha vários outros, né, então se somou e a perda financeira foi gigantesca, né? Então, minha cara Gláucia. A gente comentou, né, ontem esse exemplo da Gabriela Pugliese, que é o assunto da semana, né, tirando a separação do Whindersson Nunes. Ai, ai, ela teve esse grande erro, né, que foi fazer uma festa durante o isolamento social. Tudo aquilo que é comentado, eles foram lá e fizeram ao contrário. E quando é uma figura pública, né, é muito difícil de... Isso que, assim, ela não fez nenhuma questão de fazer isso escondido, ao contrário, né? Não. Ela foi postando fotos no Instagram dela, que é a principal mídia dela durante a festa. E eu não sei, não sei quem é que faz a gestão da carreira dela ali, da marca, ela, não é nem a marca dela, a marca é ela mesma, né? Mas Sim. Isso se somou, porque já vinha, né, de um bom tempo ela tendo problemas com ela recomendava exercícios físicos, demonstrava exercícios físicos e ela não é profissional da área, então ela já tinha criado um atrito anteriormente com os conselhos dos profissionais de educação física e essa área, e ela já tinha feito recomendações na área de alimentação, e tinha arranjado problema com o pessoal da nutrição, com o pessoal da medicina, então ela já teve, assim, um somatório, entre outros aí, que ela sempre foi muito criticada também pela estimular a má alimentação, digamos assim, né? Que você tem que ser muito magra, que tem que ser... Eu até discordo um pouco, eu nunca vi ela fazer esse ensejo, mas se muita gente entendeu assim, porque alguma coisa tem de errado, né? Então, assim, é um somatório de errinhos aí que se englobou e estourou essa última bomba muito forte, né? Então, talvez se não houvesse toda essa construção ao longo do tempo, ela conseguiria ter pedido desculpas agora e saído como boazinha, né? Errei, todo mundo erra, e aliás, a principal coisa que se faz no momento em que uma marca comete um erro é admitir. Isso. Né? Admite o erro, se entende seu público, comunica, fica à disposição e corrige, né? Mas ninguém deu a ela a chance, porque acho que as pessoas já estavam cansadas, né? Daquilo ali, então assim, não, agora eu acho que estava todo mundo meio que esperando um motivo para cancelar, como é a gíria de internet que se usa, né, cancelar a pessoa, e ela foi lá, tirou o perfil do Instagram do ar, perdeu 3 milhões em contratos publicitários, que é uma receita que deve fazer a diferença no bolso de qualquer um. Com certeza. 3 milhões que foi, 3 milhões de reais que foi avaliado por uma consultoria de gestão de marca de influencers. Sim, a gente não sabe se é mais, né? Do que isso, né? Porque ela ainda pode continuar perdendo contratos. Sim. Nenhuma outra marca... Aí é que entra também o posicionamento, né? Nenhuma outra marca vai querer ter o seu nome atrelado a isso. Isso que eu queria... Isso eu queria comentar. Mesma coisa do caso Neymar. Né? Quando veio à tona toda aquela... Se é verdade, se não é verdade, não vem ao caso. Enquanto a imagem dele está suja, os patrocinadores não vão querer ficar atrelados a isso, né? É que é tudo uma associação, né? Eu acho que isso, acho que as empresas, elas têm que entender que elas são humanas, né? Então, por trás de qualquer gerenciamento, existem pessoas fazendo esse gerenciamento, e sempre há uma percepção do gestor daquela marca, desde selecionar quem é o influencer, ou com quem é que ele vai carregar, no caso de influencers ou micro-influencers, né, que vai estar representando a nossa marca. Então, ele tem que ter alguma sinergia, né, quando usado tem que ter alguma sinergia. E, claro, sem falar, né, que a gente tem aí N situações que a gente foge um pouco do nosso controle, que pode ser um consumidor ou pode ser alguma coisa, né?
E eu queria que vocês trouxessem, assim, ontem, até quando a gente conversava, a Prof. Elisete trouxe, né, alguns casos, assim, de vídeos, até que foram utilizados bastante, né, que se tirasse o logo daquela empresa e uma outra empresa utilizasse, não faria diferença alguma, né? Então, eu queria que tu trouxesse também um pouquinho dessa... Ontem até eu comentei, né, o que acontece muitas vezes, a comunicação mais generalizada, né, não é própria daquela marca, não é específica, não é diferenciadora, né? E daí o que acontece? Se é um texto pronto, quando é relativo à parte verbal, né? Então é um texto pronto, se tirar a marca dali, colocar qualquer outra também serve, né? Isso nesse tipo de comunicação. Mas também vamos lá para que nós falamos ali, o logotipo, às vezes é tão difícil a gente fazer essa transferência, essa tradução gráfica da essência da marca. Muitas vezes, né, elas são tão parecidos, não se diferenciam, né, e vão ter problemas, inclusive, de proteção de marca, porque não vai passar no INPI. E aí não adianta fazer todo um trabalho, né, de construção, consolidação de marca, se ela não está protegida, né? Mas mais especificamente disso que você falou, está rolando aí um videozinho na internet de como as marcas estão fazendo anúncios sobre o Covid, sobre a pandemia, né? Então, são marcas grandes, né? Marcas renomadas, né? E que a fala, o texto, as imagens são muito similares, né? Então, quer dizer, passou um minuto, nós nem lembramos mais quem foi o anunciante. Exato, não marcou, né? Tá? Não marcou. E aí isso significa custos, gastos, não é investimento, né? Porque não marcou nada, não ficou nada, não é nada original, né? Então, dá um trabalho imenso fazer algo original, sim, né? Mas é necessário, porque senão você não vai ser lembrado, né? Tem que ter esse impacto positivo, né? Tem que ter algo memorável e positiva, né? Então, não... E antes até nos comentários o Gerson Oliveira comentou, né, que são todos stakeholders, né, são importantes, né, e como é complicado, como é difícil a gente criar algo memorável para cada um dos nossos, né, então seja para o nosso público interno, externo, enfim, para cada um, não é algo simples, né, a gente fazer essa construção de algo memorável para cada um, né. E, na verdade, eu gosto de usar sempre os públicos da marca, né? E aí a gente separa em 5 tipos de públicos diferentes, né? Que é aquele do poder, né? Tem a de opinião, de consulta, de comportamento, né? Então, para cada um desses públicos, né, eu vou dizer a mesma coisa, mas de forma diferente. Né? Por isso que é importante a gente ter bem claro quem são os nossos públicos de interesse, né? Aonde eles estão, o que motiva eles, né? Como é que eu vou fazer para me comunicar com eles, quais são os pontos de contato. Então, tem uma série de coisas que vai variar de um público para o outro, mas a essência da marca é a precisa mesma permanecer. Exato. É só a forma de comunicar e o modo de comunicar que eu preciso adaptar a cada público, né? Então, também é super importante isso. É muito difícil de criar, exige um penso muito grande aí, e o mais complexo é gerar identidades, esferas, né, de marca simples, mas que impressionem, né? E se nós formos olhar para o histórico global das marcas, são sempre as que mais funcionam, né? A gente tem aí marcas mundiais, né? Nike,
Coca-Cola, né? Se tu olhar para uma das letras ali, a virgulinha da Nike só, a gente já sabe, já te vem toda, né? Já te vem os comerciais na cabeça, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, Companhia Zafari, né? Se a gente vê o rabinho do esquilo, a gente já se lembra de todas as propagandas, de todo o conceito da marca, né? De como que é cada uma das lojas. Então, são coisas que são de uma complexidade enorme por trás, mas no final elas resultam numa entrega que é de fácil absorção e marca muito. E normalmente essas formas estão muito vinculadas à emoção, são normalmente muito emocionais, daí acabam, né, a gente acaba sendo pegadas por elas, né, abraçadas por elas, né, nos envolve de tal maneira, né, que a gente não esquece. É verdade. Eu me lembro, assim, a Glaucia comentou agora do Zafari, eu não me lembro quantos anos fazem, mas até hoje eu me lembro daquela campanha de Natal que o Zafari fez, de um menino que trabalhava, fazia estágio, fazia alguma coisa fora do país, ele não podia voltar no Natal para ver a família dele, e os colegas fizeram né, juntaram dinheiro para ele comprar passagem. Acho que fazem uns 4 ou 5 anos, e eu vivi isso quando eu fiz intercâmbio, eu tive essa experiência, então para mim me marcou muito, assim, e acho que se enquadra muito bem daquilo que vocês falaram, né, porque aquela campanha ela é do Zafari. Então, existem N campanhas de Natal, mas aquela, ela trazia aquela essência do Zafari, que envolve família, envolve, né, uma série de atributos, né, que a marca tem e que eles conseguiram trazer com maestria, né, naquela campanha. É sempre ligado ao emocional. Tem que fazer um link, né, para que as pessoas se integrem, façam parte daquilo. Quando a gente consegue trazer o público para fazer parte do sentimento da marca, é gol. Entende? E meninas, eu queria, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre, né, mas eu queria, assim, trazer que ficasse ainda mais claro, né, para o pessoal que está nos assistindo, né, quando a gente fala sobre benefícios, né, quando a gente tem um posicionamento claro, acho que é toda uma cadeia, né, na verdade, entre o posicionamento, depois, né, quando a gente tem uma clareza sobre quem nós somos, né, sobre o nosso posicionamento de mercado, nosso posicionamento de marca, né, como a Prof. Elisete trouxe ali no início, né, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, né, os benefícios, né, quais são os benefícios, né, de ter esse posicionamento? Da clareza, desculpa. Se você quer começar, Glaucia? Não, pode ir. Uma que a gente falou lá no início, o posicionamento, ele vai nos guiar, né? Ele vai nos exemplo, quem nós queremos influenciar, a quem nós queremos influenciar, né? De que modo ele vai nos guiando a fazer toda a comunicação e alcançarmos o nosso objetivo. Mas lembre-se que nós temos que ter o objetivo definido antes, porque senão nós não vamos saber se nós chegamos lá ou não, né? Então, o posicionamento, ele serve como um guia, né? Um guia para nos levar até o objetivo que nós determinamos, né? E ter bem claro ele. Esse é o principal benefício que eu vejo do posicionamento. Essa clareza, o benefício inicial que eu vejo, mais básico de todos, é que uma vez que a gente tem esse posicionamento muito claro, ele não precisa ser mais feito. Parece óbvio, e é óbvio, mas é verdade. Uma vez que a gente já definiu e já tem isso muito claro, a gente só trabalha em cima disso, a gente não fica tergiversando em qualquer tipo de interação com o público, a gente não fica perdido em nenhuma ação, seja ela de oferta, de promoção, de redesenho, de estratégia, qualquer tipo de ação tem um norte muito claro a seguir. Então, é muito fácil brifar a si mesmo, né, enquanto marca, para ir nesse caminho,
Porque exatamente como a professora Elisete colocou, né? Se a gente não tem objetivo, a gente não sabe aonde quer chegar, não sabe se chegou ou não. Sim, porque história, não tava... né? Quem não tem um objetivo, né? Qualquer caminho serve. Exato. Então, é muito mais fácil a gente ter um posicionamento, um caminhar certeiro dentro de um objetivo claro, do que se isso não acontecer. E eu acho que mais do que nunca agora, né, depois de toda essa pandemia que a gente vem vivendo, né, a gente vem presenciando, né, marcas que não tinham antes dessa crise toda, não se tinham um posicionamento definido, elas não tinham um caminho certo, né? Por quê? Porque as vendas aconteciam, então estava tudo certo, né? Então estava acontecendo, estava tendo vendas, então o marketing ou essa gestão de marcas, ela era algo que não era posto, não era prioritário. E de repente a gente viu aí N empresas, né, tendo que se reinventar e tendo que buscar um caminho, e sai, né, fazendo, acho que até o Guilherme Scheibel ali comentou, né, que em relação à publicidade sem sal, né, não está muito ligada às questões de estarmos hoje todos bebendo da mesma água, das mesmas fórmulas de bolo, né, que acho que a prof comentou, né. Sim, sim. É mais fácil, né? Você tem um checklist, assim, tá pronto, né? O fazer novo, fazer original, fazer uma coisa que é só para aquela marca, demanda um tempo, demanda criatividade, né? Então, acaba sendo muito mais fácil fazer um rapidinho, checklist, e tá pronto. Sim. Né? E aí, o que acontece? Final não vai diferenciar. Né? Então, nós vamos ter problema lá na frente. Faz rápido, cumpre com a sua tarefa, mas de entregar uma campanha, qualquer coisa assim, a publicidade, mas ela não vai ser efetiva. E aí, depois, os empresários reclamam que os publicitários, o pessoal da comunicação, né, não respeitou a sua verba, não respeitou, né, a sua marca, né, porque não foi efetivo. Né? Então, temos que cuidar, temos que ter um equilíbrio entre a criatividade e ser efetivo, né? E efetividade. Cabe muito aí o profissionalismo de quem está cuidando disso, né? Se é um profissional interno, se é uma agência terceirizada, mas ter aí a postura de, muitas vezes, dizer o não para o cliente, né? Que o cliente tem as suas ideias, mas quem está gerenciando marca é que tem uma melhor noção de se aquilo vai efetivamente funcionar. Tem muitas vezes que acaba se entregando uma coisa porque o cliente quer, mas aquilo não é o que vai trazer o melhor resultado, né? Às vezes é preciso um pouco de coragem para bater pé, para dizer, não, isso aqui não vai funcionar, né? Ou pelo menos para avisar, ok, mas é por sua conta e risco, estou avisando que o resultado não vai ser o esperado, né? Ou informar, o resultado vai ser esse aqui, né? E também acontece muito da questão lá, vou falar de novo incoerência, mas é verdade, né? De ter uma campanha muito bem feita, muito bonita, muito emocionante, muito o que quer que seja, e ela não conversar com a realidade da marca pessoal ou empresarial. Né? Na política a gente vê muito isso, né? Tem lá grandes campanhas publicitárias lá, e aí o prefeito, o governador, o deputado, o presidente, quem quer que seja, dá um escorregão e tudo cai por terra e serve para vir o pessoal descer a lenha, né? Então, não sem razão, porque foi completamente assim, aquela coisa na expectativa realidade, né? Cai por terra. E como a gente... não funciona fora do contexto. Não, e hoje a gente brinca, né? A internet não perdoa, né? E não perdoa com razão, né? Porque realmente... Não perdoa, não esquece. Exatamente, isso sempre volta, né? E, só voltando um pouquinho, Ana, na questão dos publicitários, etc., dos responsáveis de marca, né? E como a Gláucia estava dizendo, que ele também tem o dever de dizer, olha, isso não vai funcionar, né? Conduzir isso, porque ele é o especialista. Exato. Ele é a pessoa que entende. Ele não vai esperar
que, por exemplo, o empresário que entende de outra área, né, e tem outras preocupações, também entenda de todas as ferramentas, todas as técnicas da comunicação e o que funciona e o que não funciona, né? E quem está contratando ele, né, vai aceitar o que ele diz dependendo do conceito que ele tem dessa pessoa. Se ele acredita, se ele confia, né, nesse gestor ou nesse profissional dele. Então, veja o quanto é importante também a marca deste profissional. Exatamente. Ele vai ter, digamos assim, ele vai ser a pessoa, né, que vai ter credibilidade de dizer isso funciona, isso não funciona. Não é um mero tarefeiro. Não. Né? Ele, de fato, ele vai ter que construir essa marca para que as pessoas levem em consideração o que ele está dizendo, o conselho que ele está dando, ou o conselho que ele está cobrando, né? E como tu bem disseste, não tem receita de bolo, né? Então, não existem técnicas que a gente possa aplicar sempre, e vão funcionar sempre, ou não vão funcionar sempre. Vai haver casos em que a gente vai ter que rasgar lá a cartilha e fazer uma coisa completamente nova, ou inovadora, se for o caso, e vai funcionar muito bem. Mas é para isso que o profissional é pago, né? Ele tem que se manter pensando, trabalhar com a criatividade a favor da eficiência no alcance do objetivo de cada uma das ações. E isso não só quando a gente fala em publicidade, né? Quando a gente fala em imprensa, por exemplo, é assim também. O próprio trabalho que nós temos com a BI Machine, a Ana acompanha, a Ana é a precursora e sabe disso muito bem, é uma construção ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, de se ir posicionando dentro dos canais de imprensa, por meio de uma geração de uma relação de confiança com a mídia, com o público, entre o profissional de comunicação e a própria empresa, um entendimento do mercado a respeito daquele posicionamento que foi colocado. No caso de vocês, houve um posicionamento, depois um reposicionamento. Então, são coisas que vão crescendo, né? Nenhuma marca se coloca grande do dia para a noite. São construções, né? E isso é muito importante que as empresas entendam. Eu sempre faço a dobradinha, tempo e dinheiro. Né? Se você tem um investimento grande, né? Você pode fazer um investimento grande, a tua verba é grande, vai levar menos tempo para construir essa marca. Se você não tem grandes investimentos para fazer, não tem grandes verbas, você já sabe que vai levar um tempo maior, né, para fazer essa construção, né? Então, são essas duas coisas, né? Tempo e a quantidade de verba que a gente tem para investir em todos esses processos, né? E um processo legal que a gente estava falando também ontem, né, Glaucia, que é tua área e que está crescendo muitíssimo, é o conteúdo de marca, né? Então, como é que se faz isso, né? Como se trabalha? E ele é fundamental para estar construindo, consolidando a marca, né? Esse conteúdo de marca que eu acho que nem todos conhecem muito bem como funciona. Contigo, Glaucia. É uma questão muito importante o conteúdo de marca, porque ele conversa com tudo isso que a gente acabou de falar. Na verdade, ele é o discurso final disso tudo, né? Se a gente for pensar conteúdo de marca, cada vez que um porta-voz abre a boca. Sim. Né? Seja para se direcionar a uma mídia que fale com o público geral, seja numa reunião, uma conversa por telefone com o cliente dele, ele está ali sempre representando. Então, quanto mais construção a gente tiver alicerçada nesse processo, melhor isso tudo vai funcionar. E hoje em dia o conteúdo tem as suas mais diversas funções práticas, né? A gente fala em buscador web, a gente está voltando lá no conteúdo. Sim. Tem toda uma técnica, tem toda uma informática aí atrás, né? Tem todo um algoritmo lá trabalhado, tem todo um investimento, mas ele trabalha em cima do conteúdo, né? Então, voltou lá na base. Seja via
as peças, seja via aquilo que é pago, seja via aquilo que é editorial, né, que é publicado em imprensa sem que se pague por isso, né? Não existe imprensa que se pague, existe publi editorial, né? Que é publicidade. Então, existe lá o conteúdo próprio, eu tenho no meu site, eu tenho no meu blog, eu tenho nas minhas redes, eu tenho no meu LinkedIn, eu tenho no meu folder, na minha gaveta, tudo isso tem que ser alinhavado, né? Não precisa ser necessariamente igual, nem deve, mas precisa ser unificado, precisa ser padrão e precisa ser forte, coeso, confiável, né? Parece que a gente está falando do BI, né, Ana? Não, e tu sabe que eu tô lembrando, aqui, prof, eu nunca mais esqueço do Adair, acho que ele não está nos assistindo agora, o Adair Vaz, que é do jornal A Hora aqui, e uma vez eu estava conversando com ele e ele disse assim para mim, Ana, muito legal a empresa de vocês, mas esse material aqui não tem nada a ver com vocês. Era um material super antigo que a gente tinha, então ele estava mal diagramado, mal feito. Claro que hoje a gente tem aí a assessoria da Toys também, que é de Encantado, que acho que a Suzy está nos assistindo. Mas que, né, junto com a Glaucia, né, nos apoiou nessa construção e nessa de botar para fora tudo aquilo que a gente pensava, né, como marca, seja de uma forma gráfica, ou seja em conteúdo, ou seja, né, porque acho que tudo isso é a forma como tu vai te comunicando com o teu público, né, então aquilo que a gente pensava, né, então eles conseguiram, né, e conseguem, né, levar para fora, mas eu me lembro muito bem do Adair falando comigo, ele disse assim, Ana, muito legal, mas isso daqui, se eu olhar esse material aqui, eu não posso acreditar que vocês entregam isso que tu tá me falando. Então, assim, né, como é importante, né, às vezes a gente não dá bola, né, ou tem, às vezes, gestores ou empresas que eles não acreditam, acham que, até ontem a prof fez uma live, né, com o Júlio da Fruc, né, que era justamente falando sobre custo ou investimento, né, quando se falava em gestão de marcas, eu acho que o marketing, ele é muitas vezes visto, né, em momentos como esse também é visto muitas vezes, ou caracterizado como um custo, né? Mas como é importante a gente ter esse custo, então, né? E a gente, como profissional interno das empresas, a gente defender a importância, saber argumentar. Acho que muito mais do que a gente conhecer sobre como fazer um posicionamento correto, ou entender sobre assessoria, ou entender sobre eventos, ou entender... Acho que o nosso poder de argumentação, ou de negociação, ele tem que ser muito bom, né? Porque a gente tem que negociar o tempo inteiro com o nosso gestor, né? Para manter ou para defender uma ideia, né? Mas eu coloco sempre muito, né, assim, quando tem esse tipo de questionamento, mas é muito custo, ok, então vai lá e vê o quanto custa não ter isso. Exato. O custo por aquisição de cliente, né, o CAC, que a gente fala, passa muito pelo investimento em marketing, né, muito da redução dele passa por isso, e uma vez que se perca isso, o custo novo é muito grande. Isso para falar em apenas um dos tipos de custo, né? No momento como esse, por exemplo, de quem que as pessoas vão comprar quando isso tudo acabar e todo mundo puder voltar a circular, ir ao comércio normalmente, comprar serviços normalmente, enfim. As pessoas vão comprar de quem elas enxergam, de quem está com elas. Elas não vão nem se lembrar de alguém que sumiu. Sim. Então, são momentos assim que te fazem enxergar ainda mais o quanto é necessário, né, investir em todos os tipos de estratégia de marketing que façam sentido para cada negócio. E acho que não é nem quem... E acho que complementando também, né? Acho que ontem a Prof. Elisete também trouxe a lembrança que elas vão ter de ti desse período, né? Se tu tá sendo uma marca, de que forma que tu tá olhando para as pessoas, né? De que forma tu tá olhando para a tua comunidade, que isso também é algo extremamente importante, né? E isso nós comentamos ontem, né? Ontem nós comentamos que, por exemplo, eu tenho uma disciplina que é gestão de marcas, né? Já muitos anos que eu trabalho essa disciplina na graduação. E aí tem alunos de todos os lados, né? Do design de moda, da administração, da publicidade, do jornalismo, todos juntos, né? Bom, esse semestre a gente fez porque nós entramos em aulas virtualizadas, né? Ali por março, então eu acabei modificando a disciplina e fomos direto, né?
ao contexto, ao que estava acontecendo. Então, tenho quase 40 alunos, né? Uhum. Então, cada dupla, né, tinha que escolher, e não podia repetir, né? Sim. Tinha que escolher 5 marcas que estavam, nós brincamos, bem na foto, né? Uhum. Ou seja, estava fazendo tudo como, estava coerente, né? Estava fazendo aquilo que a sociedade esperava delas, e como eram as manifestações, então, dos públicos. E eles ainda tinham que printar quando eles recolheram essa informação, né? E onde e tudo mais, né? Uhum. E também 5 marcas, né? Que eram vilãs, né? Uhum. Que, por exemplo, estavam fazendo coisas que a sociedade não achava positivo, né? Uhum. Em geral, estava vinculado com a questão de respeito às pessoas, trabalho, etc. Então, no slogan lá estava super lindo, né, da marca, né, o que ela falava verbalmente, super lindo, e lá no vamos fazer, né, o que está acontecendo, então cometia coisas cruéis, né, e a manifestação dos públicos, também eles buscaram manifestação, e aí a gente fez um ranking depois, qual era as principais ações negativas da marca e quais eram as principais ações positivas das marcas que eles então estudaram e pesquisaram. A lição que ficou disso tudo é que cada vez mais os públicos exigem a responsabilidade das marcas em relação à sua sociedade. Eles estão ali usufruindo daquele ambiente, da mão de obra, do espaço físico e tudo mais, eles têm que devolver isso para a sociedade. Eles precisam, então, ser responsáveis socialmente, né? E isso já vem há um bom tempo, mas parece que com essa crise as pessoas estão brigando, estão exigindo isso das marcas. Enfim, o que as marcas deveriam ser para a sociedade, para a comunidade? Uhum. Guardiãs, não tem palavra melhor do que isso, guardiãs dessa sociedade. Elas têm que trazer coisas boas para a sociedade, né? E aí sim elas vão fazer parte das pessoas. As pessoas vão defender, e aí que as pessoas vão voltar a comprar, vão voltar a se relacionar com essa marca, mais no sentido de compra e venda de negócio, né? Quando isso for possível, né? Então, as marcas não podem esquecer disso, né? Elas não podem focar só no lucro, né? Nessa questão. Elas têm, o lucro virá. O professor Sebastián Goldsack, né? Do Chile, você conhece? Sim. Participou de algumas aulas dele, e tem uma disciplina que é Social Brain, mas no sentido de marca responsável socialmente. Uhum. E eles sempre usam uma frase: não importa o que você faz com o lucro que você tem da tua marca, né, do teu produto, mas como você ganhou isso, né, de maneira responsável e tudo mais. Então, e depois ainda diz, marcas boas são um bom negócio. E com essa crise a gente viu que marcas boas são um ótimo negócio, né? E aquelas que se pintam de boazinhas só e depois fazem outras ações que não são positivas, vão ser sacrificadas, né? O povo não vai querer se relacionar com elas, né? Como ficou bem claro nessa pesquisa. Legal. Porque existe sempre uma relação de interação. Qualquer marca, ela faz parte da vida do público com que ela se relaciona, né? Se fazer parte para o bem ou para o mal, vai acontecer. Quando existe uma quebra de confiança do público em relação a uma marca, é a mesma coisa que a quebra de confiança entre duas pessoas, né? Houve uma traição da confiança, e isso está perdido, né? Aquilo ali está perdido. Pode haver um gerenciamento de crise que consiga recuperar alguma coisa, mas aquela mácula ficará, né? Então, isso já é um ponto que a gente abordou, não vou nem me demorar, mas essa questão do estar presente em momentos como o de agora é importantíssima,
porque eu não posso simplesmente sumir, simplesmente abandonar o meu público, desaparecer, né? Ou seja, você não é importante para mim, eu nesse momento eu não quero gastar dinheiro contigo, eu quero ficar quieto no meu canto vendendo. Sim. Né? Depois eu volto. Quando tudo fica bem, a gente volta a conversar. Não é assim, essas pessoas não vão comprar de empresas que não se mantiverem agora, e o se manter agora não é simplesmente estar presente, né? Tem que participar, apoiar, se engajar, é uma das coisas que nós mais temos recomendado aqui com os nossos clientes, né? Os tipos de engajamento que podem acontecer. Não é preciso todo mundo ir lá e doar álcool gel, mas existem diversos tipos de formas de se engajar com o público, de criar interação da marca com as pessoas e manter essa conexão que não vai se perder durante essa crise nem posteriormente. Bom, como eu já tinha previsto ontem, né, são 3 comunicadoras que estão conversando, então o assunto sempre flui de uma maneira que a gente realmente não vê o tempo passar. Mas eu gostaria realmente de agradecer, especialmente vocês por terem aceitado esse desafio de conversar comigo. É um desafio para mim também, eu botei como meta, né, como profissional também, de me desafiar ainda mais, e com certeza as lives, elas são, né, eu brinco que eu posso conversar num palco, mas fazer algo na internet ou gravar algo sempre é muito mais desafiador também para mim como profissional, então isso também vem sendo um desafio. Gostaria muito, então, de agradecer professora Elisete, Glauce, se vocês quiserem, né, fazer o encerramento de vocês, fiquem à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer, Ana, né? Um prazer enorme, né, falar com vocês, falar com todo esse pessoal que está nos acompanhando, né? Esse tema eu adoro, você sabe, né? Então, sempre tem novidades para a gente estar discutindo, isso que é a parte boa, nunca cansa. Não, né? não. Então, sempre tem... E o mais bacana de tudo isso é que a gente conversando de maneira bem tranquila, né? A gente pode estar, né, auxiliando as pessoas que têm alguma dúvida a respeito, né? E então eu fico muito feliz quando a gente pode, de alguma forma, né, fazer a nossa parte, né? Seja lá em sala de aula, seja trazendo os nossos colegas para cá, participando também quando eles nos pedem, né? Então é a nossa parte. Nós gostamos de fazer isso, né? Então ficamos muito honrados quando somos convidados e muito felizes também. Então agradeço imensamente. E fico à disposição, agora e depois. Muito obrigada. E até aproveitando só o gancho, antes de passar a palavra para a Gláucia, a Prof. Elisete, então, ela é coordenadora aqui do Núcleo de Marcas, aqui de Lajeado, né, que é uma extensão da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, que também estão promovendo semanalmente lives, né, abordando esse tema. Então, já fica o convite também para quem está nos assistindo, curtir, né, a página do Núcleo de Marcas, né, no Instagram, acompanhar aí o conteúdo que eles estão gerando aí semanalmente. Ana, só quem está coordenando o núcleo é o Sandro. É verdade, né? Verdade. Desculpa, Sandro. O que eu cuido é o Observatório de Marcas, né? Que eu presido o Observatório. Isso, que já está há 10 anos por aí, né? E é muito bacana, faz todo esse movimento aí. Perfeito. Mas o Sandrinho está fazendo um trabalho magnífico com agora, certeza, na coordenação do Núcleo de Marcas da CIL. Com certeza, um baita profissional. Gláucia, por favor. Agradeço também a oportunidade de participar aqui, de ter esse encontro com as pessoas fantásticas como vocês duas. Prazer conhecer a professora Elisete, um prazer falar novamente aí contigo, Ana. Esses debates, essas conversas são muito enriquecedoras para o trabalho da gente. A gente vai pensa mais, desenvolve mais, né? Gera novas ideias, um novo pensar para continuar agindo. E eu acho muito importante para a sociedade tudo que está acontecendo nos termos de comunicação agora, né? Todas as lives
que estão havendo, tem muita gente que brinca, né? Tem medo de abrir minha geladeira, tem uma live lá dentro. Todo mundo está trazendo o seu conhecimento, o que antes não acontecia. Exato, Tinha né? alguns eventos, mas ninguém estava tão preocupado assim em expor. E agora as pessoas precisaram fazer essas vitrines, isso está sendo ótimo. Com as certeza. empresas estão trazendo, né, para ver como realmente a comunicação, o marketing é fundamental. Então, agradeço muito essa oportunidade de participar aqui, fico totalmente à disposição de quem tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer auxílio aí, se quiser nos procurar agora, depois, estamos totalmente à disposição. E muito obrigado, Ana, professora, ficamos aí. Perfeito. Eu que agradeço. Perfeito. Fica o meu convite para a próxima quarta-feira, no dia 13, às 13 horas, eu vou estar conversando com o Rodrigo Anunciação. Ele aí, que é um dos grandes especialistas aqui da nossa região, da região sul, quando o assunto é varejo, né? E ele vem falar conosco, né, sobre o novo normal no varejo. Quais ações os líderes precisam ter para terem resultados hoje. Então, não percam na próxima quarta, às 13 horas. Na próxima quarta, dia 13, às 13 horas, corrimou, né? Ficou uma rima bonita, né? Mas na próxima quarta, às 13 horas, então, um bate-papo super legal com o Rodrigo Anunciação. Ficou uma pergunta ali do Robson, que depois Robson, a gente responder, tá? E eu gostaria só de mandar um abraço para a Jéssica Idelvine, que é aluna da Prof. também, uma colega aí publicitária, que também mandou um abraço, que estava assistindo, nos acompanhando ao vivo. Um abraço e uma excelente tarde a todos. Até logo. Tchau, tchau. Muito obrigada, Tchau. igualmente. Tchau. Tchau. Vou perder.